Saudações alvinegras. É freguês ou não é? Que é, a gente sabe. Desde quando? Sempre foi? Desde o primeiro jogo? Desde os anos 50? Desde a construção do Mineirão? Desde a época da Independência? Ou desde o Antônio Carlos? Vamos descobrir. Essa semana tem clássico, essa semana tem confronto histórico entre Atlético e Cruzeiro. E sempre se sobressai aquela questão relacionada a um recorte histórico de que clube teve mais conquistas diante do outro, quais foram as maiores vitórias em determinado campeonato, quais são, ou qual deles detém os melhores números diante de um determinado cenário ou de um quadro. Normalmente, cada um recorta aquilo que lhe é mais conveniente. Se nós falarmos em números absolutos, em jogos diretos entre Atlético e Cruzeiro, mesmo que haja discordância entre os números, há uma discrepância entre os números oficiais que o Cruzeiro apresenta e números oficiais que o Atlético apresenta. Já foi tentado em algum momento equacionar isso, mas por hora não houve êxito nisso. Mas ainda assim, os números apresentados pelos clubes, em todos eles o Atlético é superior ao Cruzeiro. Historicamente, o Atlético é mais vencedor em confrontos diretos do que o Cruzeiro. Então, como eu disse, normalmente cada um vai tentar pegar aquilo que mais lhe convém. Vai trazer um recorte de Campeonato Mineiro ou de finais disputadas diretamente entre os dois clubes, com confronto direto entre os dois, ou desde a era Mineirão, ou qualquer outro número correlato, de uma década, de um período, um recorte que lhe favorece. Bom, o intuito aqui é exatamente não colocar fim, mas colocar mais reticências nessa disputa numérica e trazer luz a esse aspecto, que é, se o Cruzeiro é rival, e ele é historicamente, é sabido, desde quando ele é? Se ele é freguês, rival ele tem deixado de ser nos últimos tempos, mas se ele é freguês, desde quando? Desde sempre? Desde o primeiro jogo? Desde a década de 30, 40, 50? Desde 60? De 70 em diante? Bom, o primeiro jogo entre as duas equipes foi exatamente no ano de inauguração do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha apenas 3 meses de vida e houve um campeonato, ou melhor, um jogo amistoso em que o Cruzeiro saiu vencedor, venceu o jogo por 3-0. Na verdade é bom fazer a distinção. Até então, esse ano de 1921, era Palestra Itália, que depois mudou de nome e veio a se tornar o atual Cruzeiro Esporte Clube, como conhecemos. Então esse jogo, primeira partida entre as duas equipes, foi em 1921 e o Cruzeiro venceu por 3-0. Depois, na sequência, no mesmo ano, pouco mais de um mês depois, aliás, menos de um mês depois, no dia 15 de maio, o Atlético jogou de novo contra o Cruzeiro e dessa vez ele venceu, e desta vez também teve um campeonato mesmo, valendo, que era o Campeonato Mineiro, de 1921, que o América foi campeão, e o Atlético venceu por 2-1. Posteriormente, ainda no ano de 1921, em setembro, dia 11 de setembro de 1921, houve um terceiro jogo e um empate. Então a gente pode considerar que nos 3 primeiros confrontos houve um equilíbrio, com o Cruzeiro vencendo a primeira partida, ou Palestra vencendo a primeira partida, o Atlético vencendo a segunda e um equilíbrio na terceira, na revanche, que teria sido um empate. No ano de 1922, o Atlético vence o quarto jogo do confronto, né? Vence essa partida que aconteceu em 1922 por 2-1, então passa a ser o maior vencedor do confronto. Bom, ainda é muito pouco para fazer um recorte, então vamos andar um pouco mais. Ainda no ano de 1922, no dia 21 de maio, o Cruzeiro vence o Atlético por 1-0 no Campeonato Mineiro, desta vez no Campeonato Mineiro, e iguala os números. Ainda em 1922, no Campeonato Mineiro, haveria um outro jogo, mas o Atlético, por desistência do próprio Atlético, ocorre um WO e o Cruzeiro sai como vencedor, mas não caracteriza para o confronto direto, porque não houve jogo. Houve sim uma desistência do Atlético, mas não caracteriza uma vitória, ou vencedor, ou um vencido, por não ter havido o jogo, por não ter nem placar, não ter possibilidade disso acontecer. Inclusive é interessante que aconteceram várias outras ocasiões em que houve WO no clássico, mas assunto para outra data. Então, até então, confronto equilibrado, melhor dizendo. Ainda no ano de 22, no final do ano, um novo amistoso, e o Atlético vence o Cruzeiro por 2-0.
Depois, no ano de 23, um novo amistoso e o jogo termina empatado por 1-1. Ainda no ano de 23, o Atlético, pelo Campeonato Mineiro, vence o Cruzeiro mais uma vez. E segundo os números do Atlético, há divergência, como eu disse, nos números que o Cruzeiro apresenta, ocorreu um jogo entre 23 e 27, que foi o jogo de 1925, em que o Cruzeiro teria vencido. Mas esse jogo não consta dos números oficiais do Atlético, vou me basear nesses números. Então, há um salto temporal entre 1923 e 1927. O Atlético volta a enfrentar o Cruzeiro somente em 1927, no dia 14 de agosto de 27, em que ele vence o Cruzeiro por 4-2. Teoricamente, esses seriam, né, os 10 primeiros jogos do confronto. Porém, como eu disse, o jogo de WO, o jogo de 1922, que não ocorreu por desistência do Atlético, ele não entra por registro, por não ter placar, por não ter valor numérico de partida. Então, o 10º jogo que fecharia, né, que seria a sequência de 10 partidas iniciais, 10 confrontos iniciais desse clássico, desse duelo, se deu no dia 27 de 11 de 1927, quando o Atlético vence o Cruzeiro por 9-2 pelo Campeonato Mineiro. Aí não um jogo amistoso, mas um torneio mesmo, inclusive do qual o Atlético sagrou-se campeão, né? O América havia vencido entre o decacampeonato, o Atlético acabou depois sendo bicampeão mineiro, e nesse ano de 1927 o Atlético vence o Cruzeiro por 9-2, fazendo assim, terminando assim, essa sequência de 10 jogos desses confrontos, 10 jogos iniciais, dos quais o Atlético venceu 6, empatou 2, perdeu 2, e um jogo que não ocorreu por WO, por desistência do Atlético, mas como eu disse, não entra nos registros. Então o Atlético, assim, já nessas 10 primeiras vitórias, já impõe ao Palestra uma certa freguesia. O Atlético venceu 3 vezes mais do que o Palestra. Venceu 6, o Palestra venceu 2 de 10 confrontos. Bom, a gente poderia dizer que é um recorte pequeno, e de fato a gente pode adiantar um pouco essa linha do tempo. Então, em 1927, contando essas 10 partidas iniciais, o Atlético venceu 6, perdeu 2, empatou 2. Avançando na linha do tempo desse confronto, a primeira vez em que o Cruzeiro, e única, né, para ser sincero, a única vez em que o Cruzeiro consegue ultrapassar o Atlético em números absolutos, em confronto direto, em número de vitórias, é em 1934, quando o Cruzeiro, no dia 8/2 de 1934, vence o Atlético por 2-1 e passa a ter 12 vitórias contra 11 vitórias do Atlético. Então o Cruzeiro passa a ter 12 vitórias, o Atlético 11 vitórias e 5 jogos que terminaram empatados em 1934. E isso persiste, né, com os jogos acontecendo e aquela gangorra, um vence, tem um empate, o outro empata, até 1936, quando no dia 2 de fevereiro de 36, o Atlético vence o Palestra, por 4-3 e passa a ter 18 vitórias contra 17 vitórias do Palestra e 8 empates. Então, a última vez em que o Cruzeiro foi superior em vitórias ao Atlético em confronto direto das duas equipes, né, foi em 1936. Na verdade, o jogo de 1936 marca o Atlético vencendo essa partida e passando à frente nessa contagem direta em relação ao Cruzeiro. Então a gente pode afirmar categoricamente, com base nos números, de que o Cruzeiro é um grande freguês, com uma cartela, uma clientela, desde 1936, no dia 2 de fevereiro de 1936, quando o Atlético passa a ter mais vitórias no confronto direto contra o Palestra nessa oportunidade. O Atlético passa a ter 18 vitórias, o Cruzeiro passa a ter 17 e 8 empates, configurados aí desde o dia 17/4 de 1921, quando se deu o primeiro confronto entre os dois clubes. Então, cliente de carteirinha, cliente de longa data, a gente aceita até sem dinheiro. Saudações alvinegras e galo sempre.